Acreditar, incluir, desenvolver, é com esse propósito que a Fundação Síndrome de Down iniciou um trabalho há mais de 40 anos aqui em Campinas, que nasceu da necessidade de famílias com crianças com síndrome de Down que não encontravam esse atendimento aqui na cidade. E hoje esse trabalho é referência internacional e nós vamos conhecer melhor aqui no Campinas, que deu certo. A Fundação apoia pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, conforme as necessidades de cada atendido, atuando nas áreas de educação, saúde, lazer e trabalho, por meio de 5 serviços: atenção à família, atenção terapêutica, apoio à educação inclusiva, atenção à vida adulta e ateliê de artes. Fundada em 1985, iniciou as atividades na garagem de uma casa em Barão Geraldo, onde hoje está a sede do projeto. E quem iniciou todo esse trabalho aqui em Campinas é a Lenir, ela que hoje é vice-presidente da Fundação e também foi a fundadora de todo esse projeto. Lenir, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada também de vocês terem escolhido a gente para poder fazer essa reportagem. Bom, Lenir, conta um pouquinho como começou esse projeto. Você tem uma filha com síndrome de Down e na época, há mais de 40 anos, não havia um atendimento especializado para isso? Exato, porque eu não morava aqui, eu morava no Rio. E daí vim para cá, que eu ia trabalhar na Unicamp, meu marido fazia residência na PUC. E a gente tinha uma filha maior e tinha André com síndrome de Down, um ano e pouquinho. E a gente não conseguiu encontrar nenhum trabalho mais especializado para síndrome de Down. Daí surgiu a ideia da gente encontrar mais pais que tivessem interesse, da gente ter um serviço mais especializado, para a gente poder então montar alguma coisa. E as coincidências daí da vida, eu acabei conhecendo uma família que tinha vindo para cá, tinha uma filha com 2 anos e era inclusive do Rio. E também encontrei um médico lá na Unicamp, onde eu trabalhava, que tinha uma filhinha que tinha uns 8 meses, 10 meses. E daí eu procurei todos eles e começamos a conversar. E com isso todos se interessaram, então a gente montou improvisadamente na garagem da casa de nós, aqui em Barão Geraldo, um serviço. Contratamos profissionais, a gente rateava os custos e com isso a gente começou em 85 o que seria a Fundação Síndrome de Down. E aí como é que esse trabalho foi crescendo? Outras famílias também foram descobrindo essa iniciativa de vocês, foram procurando também por ajuda? Sim, daí nós conhecemos também mais 2 famílias aqui em Barão Geraldo, que tinha um menino e uma menina. Eu até procurei a eles e eles se interessaram, eles só não tinham condições financeiras para dividir as despesas. A gente concordou que eles não precisavam entrar nesse rateio e eles então também participaram. Então, quando a gente criou a fundação, já éramos 5 famílias e 5 crianças. E a gente só trabalhava com a faixa etária mais ou menos deles, porque a gente queria crescer na medida em que eles fossem crescendo, porque é mais fácil você se centrar do que você querer atender tudo, que a gente não tinha experiência. E com isso, começaram a descobrir. Daí chegou mais um, chegou mais outro, mas a gente ficou muito tempo na faixa de 20 crianças, depois a gente cresceu um pouco para 30, ao longo do tempo, bem ao longo do tempo. E a gente ia crescendo com a idade deles, e ficamos depois um tempo enorme com 40 pessoas. Hoje a gente atende mais de 300 e nós também fomos ampliando as nossas finalidades, que era só síndrome de Down, e passamos a atender também pessoas com deficiência intelectual do mesmo nível da pessoa com síndrome de Down. Então a gente hoje atende meio a meio. E quando esse trabalho ele deixou de ser uma iniciativa ali entre os pais, como você disse, começou numa garagem, um ali ajudando ao outro, como que isso deu um salto para se tornar uma fundação, quando que vocês tiveram essa consciência de que, olha, a gente precisa formalizar esse trabalho que é feito? No ano seguinte da informalidade que nós tínhamos na garagem, nós já criamos a pessoa jurídica e alugamos uma casa aqui na cidade universitária, que a gente também dividia os custos e começamos daí oficialmente, daí não era uma coisa informal.
ainda que muito pequena, a gente começou oficialmente a ter a fundação. E sempre foi muito difícil por causa da questão de custos. Então a gente sempre tentava dividir os custos com as famílias que iam chegando, víamos e rateávamos. Mas tinha muita gente que não conseguia. Então era uma dificuldade, sempre foi uma dificuldade. Daí quando foi mais ou menos em ano 90, 89, 90, acho que é 90, nós conseguimos fazer um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, lá em São Paulo, para poder, então, a gente ter com o SUS, na área do SUS. E passamos a ter um pouco de recursos, então, público, o que aliviou, mas sempre foi difícil, até hoje. Há 40 anos, a Fundação Síndrome Down tem muitas dificuldades financeiras. Agora, Lenir, além da dificuldade financeira, né, que você relatou, o trabalho começou há 4 décadas. Naquela época, faltava ainda muito conhecimento sobre a síndrome de Down. Isso, de alguma forma, também dificultou o trabalho de vocês? Isso foi evoluindo, né, com o tempo? Sim, faltava, havia realmente muita dificuldade no conhecimento de como lidar com as pessoas com síndrome de Down, o que era melhor, a questão, inclusive, da saúde, o que eles apresentavam mais de algumas doenças, como a cardiopatia, que muitos nascem com cardiopatia. E daí a gente começou a buscar conhecimento. Um deles foi na Espanha, em Barcelona, porque nós descobrimos que lá tinha uma fundação catalana de síndrome de Down, que tinha nascido em 85 também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua filha, né, a Andréa, né, que hoje trabalha, inclusive, aqui na Fundação, e ela que inspirou também, de alguma forma, o início de todo esse trabalho. Como que está a Andréa hoje? A Andréa, ela já trabalha, fez estágios. Acho que quando ela tinha uns 18 anos, ela começou a fazer estágio. Aqueles estágios não remunerados. Então, ela fez estágio, depois ela trabalhou em várias empresas. Depois ficou 10 anos na Unisal, e como auxiliar de escritório. Daí veio a pandemia e depois da pandemia a Unisal fez reajustou lá, né, um rearranjo lá nos serviços dele, e ela daí foi despedida. Ela ficou um tempo, ficou bem deprimida de não estar trabalhando, e daí nós temos aqui uma biblioteca que foi feita na praça aqui, em parceria com a prefeitura. E a gente estava ainda organizando a biblioteca, bem pequena, e ela acabou indo trabalhar, ela trabalha hoje na biblioteca. Para que ela desenvolvesse, né, toda essa independência, desenvolvesse também a questão profissional, você acha que o trabalho da Fundação foi fundamental também? Foi fundamental. Tudo que a gente aprendeu, conheceu, trouxemos profissionais aqui, leitura, livros, todas essas coisas foram fundamentais para a gente ter o conhecimento que nós temos hoje. E a gente vai conhecer agora a Andréa, que é uma das inspirações aqui para esse trabalho. Oi, Andréa, obrigada por falar com a gente. Você trabalha aqui na biblioteca, né, da Fundação? Sim, Conta sim. pra gente o que você faz aqui todos os dias. Aqui eu faço, eu gosto de deixar tudo organizado, eu arrumo os livros no lugar certo, passo o pano na estante para deixar limpo, isso eu faço todo dia. Varrer o chão também, às vezes. Eu também limpo as mesas, cadeiras, também, deixar tudo limpinho. Eu gosto de deixar tudo arrumadinho. Na hora que vem as pessoas para pegar os livros, eles colocam na mesa, às vezes colocam no lugar errado, eu arrumo. Eu deixo eles ficarem mais à vontade, né? Tem uma pessoa que me ajuda muito, que é a Nayara. Ela é bibliotecária também. E eu gosto muito dela, com todo respeito, que é aqui dentro como profissional. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu tenho muito orgulho que eu tenho Down. E isso para mim é mais importante, o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar aqui na Fundação, igual todo mundo que trabalha aqui, com
com todo respeito, eu tenho respeito com todo mundo. Eu não sou de fechar a cara para ninguém. Às vezes que eu ando meio distraído, às vezes as pessoas passam por mim e falam oi para mim. Às vezes eu falo também. Às vezes eu fico quieto, às vezes eu falo. Mas se dá bem com todo mundo. Sim. E você está aqui na Fundação, né, Andréa, desde bebê. Esse trabalho Sim. começou junto com a sua história. O que representa a Fundação hoje na sua vida? Para mim, a Fundação é como se fosse minha segunda casa. Eu nasci aqui como bebê. Depois, antes da Fundação, era uma escola que eu aprendi a ler, escrever tudo aqui dentro. Aí depois que acabou a escola, agora veio a Fundação. E a Fundação eu aprendi muita coisa. Respeito, ter a paciência com as pessoas. Quando eu era bebê não tinha essas coisas não, quando eu era bebezinho. Quando eu era bebezinho era bem, não lembro muita coisa. Mas que eu era criança mesmo, eu não aprontava muito não, mas eu Ah, não? Não muito. Só um pouquinho. Bem pouquinho. mas isso para mim é muito importante. Depois que a Fundação fez 40 anos, isso para mim também mudou minha vida também. Eu gosto muito de estar aqui para conversar, trabalhar com todo mundo aqui, com todo respeito. A Ana, a Natália, todo mundo, a Nayara, com todo mundo. São muitos amigos que você fez aqui. Eu tenho. E um dos espaços aqui da Fundação Síndrome de Down é o Ateliê de Artes, que recebe também participantes com deficiência intelectual. E quem atende esses participantes é a Vera, ela que é artista plástica e ministra aqui então esses trabalhos. Vera, conta um pouquinho do que é desenvolvido aqui. Olha, o Ateliê de Artes da Fundação é um espaço muito especial. Eu acredito que aqui na América Latina seja um dos únicos onde realmente nós trabalhamos com as pessoas no sentido de expressão artística, tá? Então, o nosso objetivo é que as pessoas aqui conheçam técnicas novas dentro da arte, através de referências. Nós usamos referências de artistas já renomados, de artistas menos renomados, incentivamos que eles olhem os trabalhos dos colegas. E isso tudo cria uma força que dá muito grande, onde a pessoa começa a perceber que o mundo, né, a arte, expande os horizontes. Então você tem todo um outro olhar. Então, a missão nossa aqui é ajudar as pessoas a conhecer algumas técnicas da arte. Não são aulas, né, são atividades onde nós conversamos e vamos mostrando referências e eles vão fazendo escolhas. Então a gente realmente eu trabalho muito através da autonomia, ajudar com que as pessoas realmente consigam perceber o que elas querem, como elas querem, e os artistas que trabalham aqui, nós então orientamos, né? Orientamos nas atividades, nas cores, nas pinceladas, nas técnicas. A gente trabalha aqui com todo tipo de técnica. Pintura, desenho, nós temos ali, se vocês podem ver, nós temos uma prensa, né? Nós trabalhamos agora, começamos esse ano a trabalhar com gravura. Então, assim, é um universo que se abre através da arte, né? Como diz Goulart, a vida só não basta, né? Precisamos da arte. Agora, Vera, você falou também da questão da autonomia, né? Aqui a gente tem participantes com síndrome de Down, com deficiência intelectual, cada um ali com a sua característica, mas sim, como que esse trabalho ele ajuda ali a autonomia de cada um? Total. Tem pessoas aqui que não têm, inclusive, linguagem. E você quer uma linguagem mais maravilhosa do que a arte? É uma forma deles se expressarem, é uma forma de comunicação, né? Não existe aqui qualquer problema de comunicação, quem tem linguagem, quem não tem. Nós conseguimos nos entender perfeitamente bem e a proposta é que essas pessoas, elas realmente frequentem um ateliê. Então, é uma vinda semanal, com bastante frequência, onde você consegue fazer o desenvolvimento.
né? Porque não é um espaço onde você chega, faz um desenho, vai embora. Não, não é nada disso. É realmente um espaço onde você vai aprender a perceber o mundo de outra forma, tanto da forma interna para externa, como da externa para interna. Então é uma troca constante, e isso faz com que as pessoas tenham um desenvolvimento de trabalho, de linguagem, de comunicação, de expressão muito forte. Então aqui acontece o protagonismo, autonomia, pertencimento. Então isso tudo faz com que a pessoa realmente se sinta produtora. Eu produzo, eu sou autora, eu consigo fazer, eu pertenço. Isso daí é muito forte, é muito forte. Vera, e você, enquanto artista plástica, também aprende com eles nessa interação, né, que acontece aqui na atividade? Às vezes eu penso que eu aprendo mais do que eles, porque é uma relação onde a própria visão deles, às vezes é uma visão que você não tem. E de repente você fala, uau, olha que trabalho maravilhoso, olha como isso saiu espontaneamente. Então isso é muito maravilhoso. Eu aprendo o tempo inteiro, estou aqui há 4 anos trabalhando com eles e é um aprendizado constante. É uma troca muito boa, é mais do que saudável, é arte, né? Iago Augusto Querino, de 34 anos, tem deficiência intelectual e é um dos usuários do ateliê de arte da Fundação Síndrome de Down. Iago, conta um pouquinho o que você está fazendo por aqui hoje. Eu faço arte. Eu colo a tinta da papel, com papel assim, ó. Aí já é. E você gosta de fazer essa atividade aqui? Quantas vezes você vem por semana? Um mês só. Ah, é? Mas como que é essa experiência, estar aqui com o pessoal? Achei legal aqui. E esse projeto que deu certo aqui em Campinas é referência também internacional, inclusive com um trabalho premiado aqui do ateliê, né? Exatamente. Nós temos nós temos várias pessoas talentosas aqui, vamos dizer assim. Mas uma delas, que é o Tristan, nós mandamos um trabalho para Sheffield, num concurso para pessoas com autismo e deficiência, e algum tipo de deficiência. E o trabalho do Tristan foi sendo escolhido, selecionado, até que agora, nesse momento, ele está entre os 12 primeiros na categoria de revelação artística, né? Artista emergente. E nós estamos, assim, empolgadíssimos, ele está empolgadíssimo. E o caso dele é muito interessante porque ele é um caso que chegou aqui no ateliê dizendo: eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não entendo de arte, eu não sei nada disso. E era um discurso bem forte. Mas, por algum motivo, ele continuou vindo e nós fomos trabalhando e, de repente, Tristan tem um trabalho muito forte, muito bom, muito interessado, ao ponto de ter sido reconhecido internacionalmente. E estamos aí nessa expectativa dos resultados finais. Ou seja, o trabalho aqui da Fundação Síndrome de Down é um trabalho de Campinas que deu certo. Super certo, mais do que certo.